informa. A seguir, mais uma atração da Rede Bandeirantes. Bandeirantes, 25 anos. Ele acha que 90% das mulheres gosta de relação sexual violenta. Paulista, 30 anos, Luciano Spalla morou 14 anos na Itália. Administrador de empresas, trabalhou durante 8 anos na Bolsa de Valores, até ser convidado para fazer um comercial de cuecas. Atualmente trabalha como stripteaser no Clube das Mulheres. Nas suas fantasias sexuais, algemas, correntes, tapas e beijos estão elementos sempre presentes. Ô Luciano, de onde é que você tirou esse fascínio, esse encantamento pela sexualidade associada à agressividade? Isso aconteceu sempre com você ou é coisa recente na sua vida? É coisa recente, viu, Flávio? Porque o comportamento sexual de uma pessoa depende do tipo de vida que ela tem. De 3 anos pra cá, eu me separei da minha primeira esposa, né? Você foi casado quanto tempo, Luciano? Eu Luciano? fui casado 7 anos, meu primeiro casamento. E me separei há 3 anos, né? Sim. E durante esses 7 anos? Então, aí eu tinha uma vida assim normal, praticamente, como uma pessoa normal. Veja bem. Tinha feito A sua vida agora não é mais normal? Não, assim, fora dos padrões convencionais que tem por aí, né? Porque até então eu fazia um trabalho de bolsa de valores, trabalhava de terno e gravata, ia na minha faculdade e tinha minha esposa em casa me esperando como toda pessoa normal, né? Então, acho que eu tinha um reflexo sexual normal, tipo, eu tinha um comportamento de marido e mulher e tal. E minha esposa, acho que nesse meio, ela nunca foi muito moderna, vamos dizer, na cama, vamos dizer. Ela não permitia, de repente, que eu tivesse esse tipo de comportamento mais agressivo. E eu gosto muito de sexo, eu acho que não sou assim um super-homem na cama, mas eu acho que uma relação sexual por dia, eu acho que é uma medida boa. Você tem relação sexual todo dia? Isso, uma vez por dia, pelo menos. Pelo menos? Pelo menos, assim, é a minha dose, né? Às vezes a mulher não quer, tem algum problema de dor de cabeça e tal. Então, às vezes eu forçava um pouco a barra com ela, tipo, vamos transar hoje e tal. Ela não queria, às vezes eu era obrigado, assim, até a usar um pouco de violência com ela, né? Mas ela realmente, eu não gostava disso. Então, às vezes, ou acabava não acontecendo mesmo, a gente acabava brigando, ou se acontecesse, era só por minha vontade. Depois, durante a transa em si, ela acabava, lógico, entrando no clima, aí eu perguntava no final, tá vendo? Você não queria, olha como foi gostoso, né? Mas sempre ficava nessa, ela nunca me pedia para ser agressivo, era uma iniciativa minha, né? E você agia agressivo no início, pelo que eu entendi, para vencer uma resistência dela. Mas Sim. que tipo de agressividade aí? Com tapas mesmo? Não, de repente eu segurava, porque eu tenho um porte físico bem avantajado, né? Eu tenho 1,90 m, 105 quilos, quer dizer, eu com uma mão eu seguro facilmente uma pessoa, né? Uma mulher, né? Então eu segurava com uma mão, assim, de repente ela, assim, e com a outra mão ia trabalhando, né? Sim. Então eu mobilizava a pessoa. Você acha que num certo momento para diante ela já fazia um certo charminho? Sim, não, eu acho não, porque no fundo ela gostava dessa brincadeira aí? Sim, ela travava, mas permitia até um certo ponto que eu agisse. Porque se a mulher realmente não quer, ela não deixa o cara realmente em cima. Porque a mulher também tem força. Se ela realmente travar as pernas, você não consegue fazer nada. Tá certo, pelo menos com uma mão só fica meio difícil. Fica de você fazer tudo, né? Tá bom. Agora, e no segundo casamento? Ou depois que você se separou? Aí depois Como que me separei, eu trabalhava na Bolsa de Valores. Aí eu fazia... Desculpa, deu um... Qual era o seu trabalho na Bolsa de Valores? Você fazia que tipo de trabalho na Bolsa? Eu trabalhava como procurador da Bolsa de Valores, né? Sei. E tinha aquele esquema de sair da academia, ir para a Bolsa de Valores e tal, ir para casa. Você faz algum tipo de atividade física regular? Isso, eu faço musculação. Há quanto tempo, hein, Luciano? Eu faço há 9 anos musculação. Sei. E eu estava numa academia e de repente veio uma agência de publicidade e gostou de mim. Assim, precisava de um estilo de corpo do meu, né? Eu até achei que fosse assim, meio brincadeira e tal, e eu fui ver qual que era desse teste fotográfico. Era lance de cueca, né? Então, na época eu usava bigode, inclusive, então era bem o tipo que eles queriam. Então eu comecei a trabalhar com publicidade vendendo uma imagem, assim, um pouco agressiva. Então era aquele lance do bigode,
Porque me explica melhor esse negócio do bigode aí. O bigode foi faz... naquela época, isso, foi naquela época que o bigode, assim, tinha uma expressão mais máscula do que um rosto liso, né? Agora acho que não está mais em moda. Mas o bigode, isso quanto tempo faz? Isso faz... Não, a primeira vez que fiz o comercial de cueca faz uns 6 anos atrás. 6 anos. Você ainda estava casado, então, no primeiro Estava casado e tal. Inclusive, eu fotografei com uma garota, ela estava completamente nua. E a sua esposa gostou? Eu tive que esconder isso dela. Porque a foto aprovada, aparecia só a mão da menina puxando a cueca. Mas o ensaio fotográfico, com outras alternativas de foto, ela estava completamente nua, tipo me abraçando, para pôr a mão na minha perna, pôr a mão no meu peito e tal. Então isso eu tive que esconder dela completamente, porque senão acho que seria um motivo... A sua primeira mulher era muito ciumenta? Super ciumenta. Então, você é ciumento ou não? Não, não sou ciumento. Eu acho que se tem uma relação com uma pessoa, você tem que confiar nela. Então quanto mais você querer, assim, proteger demais um relacionamento, se a mulher que realmente quiser ser sacana com você, ela consegue. Independente do cara ficar em cima dela o dia inteiro, 24 horas por dia, se a mulher quer realmente trair o cara, ela consegue. Então não adianta você ficar em cima, assim, de marcação, passo a passo, que não vai resolver. O negócio é você ter aquela confiança que ela é tua e deixar mais ou menos à vontade. Sempre tem que controlar um pouquinho. Luciano, vamos voltar ao momento da separação, então. A separação se deu, afinal de contas, por qual motivo? Bom, foi uma mudança radical na minha vida, né? Eu já não estava bem na Bolsa de Valores, em função daquelas crises econômicas e tal, né? Na Ginarras também deu uma boa porrada na Bolsa de Valores, depois veio o Plano Collor também, que não incentivou aplicações em Bolsa, então não valia a pena financeiramente para mim continuar na Bolsa. E minha carreira paralela de modelo começou a vir em ascensão, ou seja, começou a pintar mais trabalho como modelo do que na Bolsa de Valores, né? Então pintavam viagens, tipo gravações fora, assim, filmagens externas, então eu tinha que faltar, às vezes, uma semana na bolsa. Até que chegou um ponto que chegaram para mim e falaram assim, olha, você tem que ter uma opção na tua vida, ou uma coisa ou outra, não dá para você ter as duas profissões paralelas. Então eu falei, então eu vou optar como modelo mesmo. Acho que tem que ter um pouco de peito para você cair nessa, mas eu vou arriscar. E aí largou a bolsa? Larguei a bolsa e meu casamento já não estava bem, porque ela não queria ter filhos comigo e tal. Esse era um dos problemas que eu tinha no meu casamento, a minha vontade de ser pai, né? E ela também fazia ginástica, cuidava do corpo e tudo, então eu não queria engravidar. Então eu respeitei isso, de repente, como ponto de vista de mulher. Ela não quer engravidar, não tem afinidade com crianças, então eu respeitei isso. Só que eu falei, olha, eu sou um cara que, de repente, estou... Então, aí você se separou e ficou muito tempo sozinho ou não? Não, eu fiquei 3 anos sozinho. E gostou de ficar sozinho ou não, Luciano? No começo, não. Realmente, sinceramente, não é bom ficar sozinho. Ninguém gosta de ficar sozinho. Inclusive, no começo? No começo, né? Depois pegou a manha? Depois, aí, fogo, né? Depois eu fui morar sozinho em Moema, num apartamento legalzinho, carro e moto. Então, realmente as mulheres têm um lado, assim, de interesse financeiro. Então, um cara que realmente tem uma presença legal, é um cara inteligente. Eu me considero um cara... modéstia à parte, inteligente. As mulheres se prendem mais, assim, eu acho que não muito na inteligência do homem, e sim mais na aparência dele, na atração física e nos bens, né? Então... Por ordem, vamos fazer uma coisa séria, porque isso é uma coisa extremamente importante. Qual é a ordem de importância das coisas para as mulheres? Você que é um moço inteligente, bonito e com uma boa condição econômica, qual dos 3 ingredientes, da aparência física, inteligência e a boa condição econômica, você colocaria em primeiro lugar? Qual é a primeira coisa que uma mulher olha? Bom, no conhecimento, você não conhece a pessoa. Então, o primeiro passo a ser estabelecido é a atração física. Aparência física do homem. Aparência física. Tá bom. Então, é um rosto, um corpo e tal. A primeira aproximação. Tá bom. A segunda seria um bate-papo. Então, a pessoa vai ver se você é um cara legal ou se você é um babaca, realmente. Né? Então, a partir do momento que você está conversando assim meia hora com uma pessoa, 1 hora, aí a mulher tem essa noção de com quem ela está lidando. Então, de repente, se desapontar muito esse perfil psicológico da pessoa, esse intelecto, ela realmente te descarta. Você sai mas fora. se você tiver um perfil interessante, mas sem grana, ela te descarta ou mantém? Então, aí o terceiro processo seria a grana. Se realmente assim, olha, vamos sair, olha, putz, você tem carro porque eu não tenho. Então, às vezes, na terceira hipótese, ela pode não querer nada com você, porque, pô, pelo mínimo, não digo você ser um cara de muita grana, mas um mínimo de conforto, é você ter pelo menos um carro ou uma moto, e ter uma grana para você levar ela num cinema, num restaurante. Luciano, só um minutinho, voltamos já já, logo depois dos comerciais.
Alô, rapaziada, amigo, nosso Samba de Primeira de volta às noites de sábado. A partir deste sábado, às 23 horas, você tem um encontro conosco aqui na Bandeirantes com as coisas da nossa cidade. Cinema, teatro, música popular, o esporte e o melhor do carnaval para você. Não percam, sábado, às 23 horas, aqui no nosso Canal 7, um Samba de Primeira muito especial. Esperamos por vocês. Só se for agora, hein? Samba de Primeira. Oferecimento Kaiser, uma grande cerveja. Os maiores sucessos das pistas em todos os tempos estão em Dance Machine. Dance Machine. Um lançamento EMI Odeon Discoban. Tem CD, LP e cassete. O controle e a regulamentação, quando feitos pelo Estado, além de demorado, custa o dinheiro do contribuinte. No mundo todo, a autorregulamentação é a maneira mais eficiente de evitar os abusos da propaganda. CONAR, a sociedade controlando a propaganda, sem gastar um tostão do contribuinte. A Videoban apresenta Loose Cannon Maximum Cop, com Shadow Stevens, um policial durão em uma cidade onde a corrupção e o medo são mais fortes. Videoban, trazendo lançamentos para você, sentir muito mais, emoção na aventura, emoção em ficção, emoção a qualquer hora. Videoban. Loose Cannon Maximum Cop. Videoban. Bandeirantes Eletrônica, tecnologia e qualidade em recepção por satélite com sistemas integrados de antenas parabólicas e os avançados receptores de comando manual ou controle remoto. Bandeirantes Eletrônica, confiabilidade em equipamentos. Na construção civil existem dois países chamados Brasil. Um que constrói lá fora com padrão internacional. Outro que constrói aqui dentro com desperdício que todos nós pagamos. A cada 3 prédios, um é jogado fora com entulho. Para este Brasil ter eficiência do outro, o governo do Brasil criou o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade. Participe. Na construção de um país com qualidade total, o alicerce é você. Se um dia se arrepender de tudo que fez comigo, volte, pois a casa é sua. Todo o prazer e emoção de um verdadeiro amor estão presentes no novo LP de Rosemary, Verdadeiro Amor. Luciano Spalla é um modelo fotográfico, hoje também faz filmes para televisão, e abandonou a carreira de administrador de empresas, a Bolsa de Valores, para se dedicar a isso e também para ser stripteaser num clube de shows masculinos para mulheres. Mas o Luciano, basicamente, tem uma característica, ele gosta, ou pelo menos descobriu mais recentemente, um fascínio muito grande por uma certa violência, uma certa agressividade associada à intimidade sexual. E acha que isto é um desejo e uma vontade forte em muitas mulheres, coisa que, para mim, francamente, ainda é bastante duvidoso. Eu tenho sentido o seguinte, ainda um número grande de pessoas não pesquisou adequadamente em si mesmo as suas fantasias sexuais, as suas preferências sexuais. É um tema que vem crescendo, mas eu gostaria de saber de você, Luciano. Realmente, as mulheres têm mesmo fantasias e fascínio por algum tipo de violência na relação sexual? Tem. Inclusive, a minha imagem, ela é agressiva, ou seja, eu sou um cara muito forte. Então, de repente, a mulher, em uma pessoa, em um homem, ela não deixa vir à tona esse desejo. Talvez a minha imagem é que estimule na mulher esse desejo de querer ser agredida. Especialmente por causa do meu show, é um personagem sadomasoquista, porque eu uso
luvas com rebites, eu uso correntes, eu uso algemas, eu uso roupas de couro justas. Então, esse tipo de imagem estimula na mulher, de repente, uma vontade que ela nem ela sabia que tinha esse desejo. Talvez ela deve ter visto já em filmes, em alguns programas, uma mulher sendo violentada, ela fala, nossa, que absurdo. Mas ela, de repente, começa a pensar na hipótese de ser violentada também, e de ser presa, de ser algemada, de tomar uns, assim, de repente, até uns tapas e tal. E como experiência mesmo minha, eu cheguei a sair com uma garota, assim, noiva, e ela fala, eu não sei te explicar como que é, mas eu sou noiva, amo meu noivo, de coração mesmo, eu acho meu noivo demais, mas quando eu te vi assim, com aquelas correntes, aquele couro, aquela barba por fazer, assim, aquele aspecto meio assim rude, né, de homem, e despertou em mim uma coisa que eu desconhecia. Então, eu quero fazer com você tudo que eu não faço com meu noivo e eu não tenho coragem de pedir para ele. Por exemplo? É de ser amarrado. Então, de repente, eu peguei essa garota já, assim, eu coloquei uma venda nos olhos dela, algemei ela na cama, entendeu? Aí eu coloquei um incenso, assim, sabe? Para dar aquele clima, aquele perfume, assim, no ar. Então, ela foi realmente transportada para uma outra dimensão. Uma coisa que ela não sabia, o medo do desconhecido, do inesperado. Então, ela falou, isso para mim é demais, porque eu não posso pedir para o meu noivo fazer isso comigo. Então, você tem essa liberdade, porque você tem esse perfil agressivo. Então, eu vendo essa imagem de agressividade. Eu, no começo, até que não gostava muito, não. Eu tinha, assim, um pouco de vontade de fazer isso, mas eu acho que com a prática, vamos dizer, pega uma assim, outra e tal, elas vão pedindo... Luciano, me diga uma coisa, isso que você faz no show é um personagem ou é bem o Luciano mesmo? Eu acho que o personagem tem a ver com a pessoa. O personagem que fabricou o Luciano ou foi o Luciano que fabricou o personagem? O personagem é um reflexo, acho que, do meu interior, porque senão ele não seria tão bem feito quanto é. Inclusive, o das correntes é o que mais faz sucesso, entendeu? Eu tenho 3 personagens, mas o das correntes é o que elas mais pedem. Mas tem a ver comigo, porque, tipo, eu jamais poderia fazer um personagem tipo um príncipe. Eu poderia até ter, como interpretação, fazer um príncipe, mas acho que não seria tanto sucesso quanto o das correntes, o sadomasoquista. Luciano, né? Você já experimentou o jogo erótico sadomasoquista no papel inverso? Quer dizer, no papel do que se humilha, do que se rebaixa, do que apanha? Já teve alguma troca desse tipo com alguma mulher onde você é o... Porque, pelo que eu entendi, o seu papel fundamental é o do sádico, né? Você é o que bate e a mulher apanha. Isso. E você já fez o inverso alguma vez? Olha, uma vez, assim, durante um show, eu estava acorrentando uma mulher, assim, é tudo encenação, é lógico, a gente no show não tem nada, assim, erótico, é um show, assim, só de visual, né? E, de repente ela tirou... Não é erótico nem um pouco? Não tem nada de erótico o show. A gente faz, assim, uma insinuação e tal, a gente dança, sabe? Uma dança, assim, até como se fosse a dança do pavão. Não sei se você conhece a dança do pavão. Não. O pavão, ele vai em cima da fêmea, então ele mostra todos os seus atributos, vamos dizer, sua beleza, sua formosura, porque o pavão é que tem aquele leque, aquelas penas coloridas, e a fêmea é super feinha, né? E, então, essa é a sua opinião sobre a nossa espécie também ou não? Não, existem mulheres lindíssimas, concordo com isso. Mas vão as feinhas também, assim, as mais gordinhas, assim, no show, né? No show, vão mulheres lindíssimas ou, em geral, vão mulheres mais feinhas e mais gordinhas? Olha, acho que depende do dia. Acho que tem dias que... A sua resposta foi muito política. Depende. Eu acho que depende de cada gosto, né? Eu acho que a maioria que vai é simpática, mas não faz assim minha cabeça a nível de beleza mesmo. Tá bom, né? Mas Luciano, eu quero saber mesmo do jogo erótico. Se você alguma vez gostou, então, ficou no papel do masoquista e gostou. Então, essa mulher pegou a corrente da minha mão, ela passou assim no meu pescoço e puxou para baixo. Mas isso era show ou isso aí era na vida real? Isso foi no show. E ela me abaixou como se fosse assim, você é meu cachorrinho agora, né? E realmente eu peguei ela, levantei ela do chão, assim, para esse cachorrinho, não. Quem é forte aqui sou eu. Então, eu gosto realmente de dominar e de ser realmente o papel ativo, totalmente ativo. Eu jamais me viria assim numa situação de tomando um tapa de uma mulher ou sendo... Acho que nem caberia, teria que ser uma mulher de 2 metros de altura para conseguir... Para isso fazer sentido. Exatamente. Mas você sabe que não são raros os homens que, na realidade, procuram parceiros sadomasoquistas buscando efetivamente uma companhia em que ele vai ser... Isso é curioso que vocês entendam, que na realidade a maior parte dos homens, quando procuram uma parceria sadomasoquista,
procura para fazer ele o papel do masoquista, para ele ficar no papel passivo. Isso nunca deu vontade para você? Não, de jeito nenhum. Você acha que é só por causa do seu porte ou é... Não, eu primeiro não permitiria, não sei, eu acho que não tem nada a ver comigo. Não só pelo meu porte físico, digo pela minha cabeça em si. Eu gosto de chegar e dominar mesmo a situação. Dominar, bater, dá prazer, excita a você? Agora fora do palco, na vida real. Certo. Eu no começo, durante uma relação sexual mesmo, as mulheres me pediam, olha, me dá um tapa e tal. Às vezes aconteceu de eu perder até um pouco o tesão na hora, de ter que agredir durante a relação em si. Eu digo penetração mesmo, você está assim, transando, não é antes ou depois, eu digo durante mesmo. Às vezes isso me broxava um pouco, assim, eu tinha que parar para não perder o tesão. Mas acho que depende com a prática mesmo, eu começo a sentir até tesão mesmo em agredir durante a relação, propriamente dita. Luciano, neste seu segundo casamento, a sua mulher gosta desse tipo de fantasia? Ela transa? Quer dizer, é uma fantasia em comum? Sim, ela gosta, sim. Inclusive, ela tem um jeito totalmente angelical, assim, ela tem um rostinho, assim, mas de é anjinho. só fachada, é? Sim, mas ela gosta, assim, não é sempre, mas ela tem, assim, um lado da personalidade dela que ela gosta de ser dominada, ela gosta, assim, é um negócio assim, super íntimo dela mesmo, né? Inclusive, ela que me perdoe de estar realmente entregando esse jogo, mas acho que é legal falar isso sobre isso. Luciano, o que eu vejo também é o seguinte, que às vezes gosta de fazer isso na hora da relação sexual, mas fora da cama não são assim submissas, não. A sua mulher é submissa fora da cama ou fora da cama ela é bem reivindicadora? Não. Fora da cama ela é uma pessoa super inteligente. Inclusive, quando ela tem que me recriminar sobre uma atitude minha errada, sobre uma opção de trabalho ou sobre uma atitude minha, nesse ponto ela é super forte, entendeu? Então, como um estilo de vida, sobre vida em si, ela me enfrenta mesmo, ela dá as opiniões dela, ela me reprime quando precisa, me elogia quando precisa, mas essa submissão total e passiva é só na cama mesmo. Você acha que isso é da natureza das mulheres? Apesar de elas não poderem afirmar isso? Eu acho que toda mulher gosta de se sentir protegida, de se sentir que tem alguém que pode cuidar dela totalmente. Então, aquele lance do abraço, quando eu abraço ela assim, ela é super pequenininha, né? Então, ela sente aquele envolvimento, ela se sente super pequenininha. Então, essa sensação de envolvimento, de proteção, é que completa as mulheres, eu acho. Luciano, só um minutinho, voltamos já, logo depois dos comerciais. Tênis Internacional Puma Classic. $25 mil em prêmios. Direto do gramado Tênis Clube, no Rio Grande do Sul. Puma Classic. Semifinal neste sábado no Vale Tudo e no domingo a grande final no Show do Esporte. Para vencer, todo o país precisa correr na mesma direção. Os empresários têm que fugir da defasagem em relação aos competidores internacionais. Os trabalhadores devem correr atrás da produtividade. E os consumidores devem exigir qualidade e preços baixos e não esperar que só o governo faça isso. Por isso, o governo do Brasil criou o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade. O governo do Brasil dá a partida, mas a vitória depende de toda a sociedade. Participe. O mundo encantado do Ultraje a Rigor, reunindo os maiores sucessos desse irreverente grupo. E ainda as inéditas com a nova formação da banda. O mundo encantado do Ultraje a Rigor, um lançamento Warner Discoban em CD, LP e cassete. Fundada em 1881, a Biblioteca do Exército vem, ao longo dos anos, divulgando a cultura no Brasil.
A Bibliex possui um acervo considerável para consultas públicas e uma programação editorial distribuída a seus assinantes em todo o país, selecionada por um conselho de alto nível. Bibliex, difundindo cultura há mais de um século. Neste domingo, o ministro da Economia, Marcílio Marques Moreira, fala sobre o acordo da dívida externa e a situação econômica do país. Crítica e autocrítica, neste domingo, logo após o Cara a Cara. Luciano Spalla é hoje um modelo e também stripper, né? Faz shows de stripteaser masculino para mulheres. E nós estamos conversando sobre essa coisa meio agressiva que ele acabou aprendendo a curtir e aprendeu também que um grande número de mulheres tem um grande fascínio, um bom fascínio por um papel passivo, submisso, onde ela é de alguma maneira até quase que violentada. É evidente que isso é tudo na fantasia, apesar de que os fatos acontecem, algema e tudo, mas é um meio faz de conta, não tem nada a ver com o que é o estupro, onde um indivíduo estranho e contra a vontade da mulher chega perto e age com violência brutal. Mas, de todo modo, uma das coisas que em psicologia a gente ainda não entendeu direito é como é que se faz e por que se faz esta associação entre sexo e agressividade. Ô Luciano, você que está aí vivenciando tudo isso, tem alguma ideia, alguma sugestão, algum palpite? Alguma coisa passou pela sua cabeça para explicar por que dessa correlação entre sexo e violência? Eu acho que é um autocastigo, até acredito nisso. A partir do momento que você bate numa mulher, muitas vezes, após a agressão, ao tapa, eu não vou dar um murro, né, que senão eu acabo quebrando algum osso, mas eu dou assim de mão aberta mesmo, né. Mas você dá com força mesmo? Dou com força. Quer dizer, para a mulher sentir dor, é isso que eu quero saber. Sim, sentir não é dor? tapinha, não, é tapa de ficar com as marcas dos 5 dedos mesmo, né. Na sua mulher também? Sim, às vezes ela até pede, assim, tipo, fala assim, você quer apanhar? Assim, então é muito lance psicológico também, você instiga, porque eu gosto muito de falar durante uma transa, né. Então, conforme você vai falando, você vai... Isso, aliás, é uma outra coisa também que a grande maioria das mulheres e das pessoas gosta muito, né? E não tinham que ter vergonha de gostar de falar durante as relações sexuais e inventar e fantasiar um pouquinho, certo? Certo. Inclusive, se eu, numa relação com a minha esposa, eu começar a falar, ela chega assim a ter um orgasmo assim super rápido. Se eu ficar quieto, demora muito, demora bastante. Então, eu gosto de instigar esse lado dela, assim, de ficar falando. Então, nessa que começa a falar, então eu falo assim, então, você quer que eu te bata? Você quer apanhar? Quer? Ela faz assim com a cabeça, né, entendeu? Ela não tem nem coragem de falar. Então, eu começo a falar e ela começa a concordar, entendeu? Então, nisso ela tem, assim, orgasmos, assim, múltiplos, assim, com essa atitude até agressiva. Eu acho que isso vem de uma vontade, talvez de um autocastigo, eu não sei entender, porque realmente eu não consigo associar dor com prazer. Você consegue ou não? Não consigo. Você sabe que é outra dúvida que eu tenho, é se é dor ou se é humilhação, se é a sensação de estar submetido, subjugado. Porque o papel que você está falando aí, o homem, inclusive você, inclusive com seu porte físico, etc., o papel seu é meio de dominar mesmo, né? De subjugar, mais do que talvez o prazer na dor, o prazer na submissão ou na humilhação. Você acha que tem sentido isso? Eu acho que tem sentido, sim. Eu acho que o fator é o que está acontecendo mesmo, é o clima da situação. É o clima, não é a dor. Porque, por exemplo, para mim, se eu tiver uma dor física durante uma ereção, isso até me corta. Porque o estímulo sexual é exatamente, você tem uma sensação de toque, isso vai para o cérebro e volta para o que você está fazendo. Se tiver uma dor, ela vai interromper exatamente a transmissão. Acho que numa mulher não acontece isso, não. Talvez porque ela não precise de uma ereção. Não, mas Luciano, pera lá, você sabe que a maior parte dos homens que gosta do jogo sadomasoquista gosta do papel de apanhar também. E esse aí, provavelmente, a dor até excita. Vamos dizer, é uma inversão de valores que se dá, né? Estranha, que a gente tem dificuldade de acompanhar. Mas eu acho que é mais a humilhação do que a dor. Humilhação. E a humilhação Eu acho que isso é um costume, tipo quase, posso dizer, até um vício que cria, né?
Porque antes eu me excitava simplesmente se eu fizesse um carinho num seio, numa bunda, assim, passando a mão numa pele, isso me excitava. Agora, não só isso me excita. Como se eu começar, de repente, a amarrar, só o fato de eu segurar, de repente, a minha mulher, assim, começar a segurar, começar a judiar dela, assim, a me impor, assim, colocar ela deitada no chão, colocar o pé em cima, assim, falar, olha, quem que manda aqui? Quem é teu homem? Quem é teu macho? Ela fala, é você. Isso me excita. E antes não me excitava isso antes. Só essa sensação desse clima já me dá uma excitação violenta. E antes eu me excitava somente com o carinho, com a carícia, com o contato físico. Agora esse tipo de contato, assim, meio agressivo, meio possessivo, me excita também. Agora, veja bem, e acontece o inverso? Quer dizer, a partir do momento que você descobre o prazer nessas relações mais violentas ou mais sadomasoquistas, começa a ficar sem graça uma relação sexual comum? Uma relação sexual, vamos dizer assim, tipo papai e mamãe? Não, não fica sem graça, porque, como te falei, não é sempre que acontece isso. Depende muito do dia. Então, tem dia que eu estou com um lado carinhoso, ela também. Então, tem dias que a gente é, assim, super carinhoso, entendeu? E não acontece. Então, eu acho que não é sempre que tem esse lado psicológico para fora, assim, tipo da agressão. Às vezes ela precisa de muito carinho, assim, tipo beijinho mesmo, agrado. E a relação fica nisso sem precisar da violência. Não é uma coisa, assim, totalmente necessária em todas as relações. Às vezes fica só no carinho mesmo. Só no carinho e também é legal. Também é legal. Não fica esvaziado de significado erótico. Eu acho que essa necessidade de ter, às vezes, um pouco de agressão, é exatamente não ter aquela monotonia de um casamento. Ou seja, eu acho que a melhor esposa que tem é uma que seja uma prostituta na cama. Então, o que leva uma pessoa a ser adúltera, às vezes? É se encher o saco daquela mulherzinha que dá sempre do mesmo jeito, sempre aquela mesma coisa, e não satisfaz as fantasias do marido. Então, ele é obrigado a procurar uma mulher fora do casamento. Luciano, você acha que quem tem uma mulher bastante companheira nesse sentido no casamento, tende a ficar mais quietinho no casamento? Ou também, assim, a carne fica fraca? Por exemplo, numa situação como a sua, né? Você super assediado, paquerado, fazendo shows eróticos para mulheres, etc. Não deve faltar mulheres interessadas em paquerar ou transar com você, não é? Sim, inclusive eu tive até um problema em relação a isso antes de conhecer minha esposa, né? Porque até certo ponto as mulheres dão em cima de mim, porque vê aquele corpo legal, aquele corpo bronzeado e tal, aquela sensação de sensualidade e tal, então elas querem me conhecer. Então eu me senti até o cara privilegiado, tipo assim, com quem eu vou sair hoje? Então essa opção de poder escolher qualquer uma, falou, nossa, eu sou mesmo gostosão, mas por outro lado você não está usando as mulheres, está sendo usado. Muitas mulheres queriam transar comigo apenas por curiosidade, para saber como que é meu desempenho na cama. Então isso me deixava no final de tudo vazio. Ou seja, te deixou em algum momento meio inseguro? Um objeto sexual. E te deixou meio inseguro? Quer dizer, estou sendo testado em relação à minha competência, ao meu desempenho na cama? Não, inseguro não, porque eu me considero bom sexualmente, né? Eu sou um cara que me cuido muito, eu não fumo, não bebo, costumo dormir cedo todos os dias. Então, uma saúde legal reflete num bom desempenho sexual. Mas o meu problema era mais assim, pô, mas todo mundo quer saber de transar comigo, essa mulherada e tal. E na realidade ninguém gosta de mim. Quando você acaba parando assim e pensando sobre com quem você está sem ninguém. Então, eu acho que o problema da solidão, aquele vazio que dá depois, é fatal mesmo. Então, eu acho que com minha esposa me completa isso, porque ela me satisfaz minhas fantasias sexuais e tem o lado do carinho, do companheirismo dela. Então, eu fiquei meio assim com um problema até de cuca, e às vezes acontecia de uma mulher ser, puta, Luciano, vamos sair comigo hoje, sai comigo amanhã, não dá, hoje não dá, então sai comigo amanhã. Então, aquele negócio, aquele ciclo, como se fosse um trabalho mesmo e não um prazer. Você está casado há quanto tempo? Eu estou casado há 3 meses. Inclusive, daqui a um mês vou ser papai. Espera um pouquinho. A gente fez uma mágica. Está fazendo umas contas esquisitas. Está casado há 3 meses, mas está namorando há quanto tempo, então? Eu estou com ela há quase 1 ano. Quase 1 ano. Aí a gente estava numa puta boa e tal, aí ela engravidou. Aí fiquei numa posição assim, bom, o que mais eu queria era um filho. De mais de uma pessoa que eu ame, então por que não casar? Quer dizer, você casou basicamente porque ela... A gravidez acelerou o processo do casamento. Inclusive, quando eu fiz 30 anos agora em fevereiro, eu pensei, acho que a partir dos 30 anos eu vou começar a querer ter um novo parâmetro na minha vida. Ou seja, esses 3 anos de separação que eu tive, do meu primeiro casamento, eu tive muitas experiências, entendeu? Eu viajei muito,
Eu voltei para a Itália, fiquei um tempo na Itália e tal. Quer dizer, para mim foi super bom voltar a ser casado agora. E a ideia de ter um filho é muito atraente para você? Demais. É a minha realização, acho que mais louca é mesmo ser um pai. A partir dos 30 anos, depois de tanta loucura, ser casado de novo com um filho. Sempre quis ter filho, né? Sempre quis ter filho, ser pai. Acho que cuidar de alguém, seja assim inofensivo, seja